Guerreiros! Warriors, Os Selvagens da Noite. Já tem uma galera me pedindo pra falar desse filme, já tem um tempo, mas eu não queria falar desse filme agora por dois motivos. Um deles é porque eu tô fazendo uma playlist de filmes dos anos 80 e Warriors é de 79. Eu até tentei ver se tinha alguma coisa dele ter sido feito em 79, ter sido lançado aqui em 80. Não, ele foi lançado aqui no Brasil em 79. Então não é um filme dos anos 80. Então eu vou colocar na playlist, mas não é. E o outro motivo é porque tem tanto filme para falar dos anos 80 e que eu queria falar de vários outros antes de começar a repetir diretor. E eu já falei de Ruas de Fogo. Então, Ruas de Fogo também é do Walter Hill, mesmo diretor do Warriors. Aí eu pensei, vou falar de alguns outros. E aí depois, daqui a um futuro tempo, começa a repetir diretores. Só que um monte de gente me pede, ouvintes me pediram, leitores daqui, galera do Podcastinadores me pediu. E aí, outro dia eu estava num bar conversando com amigos, nada a ver com o YouTube, nada a ver com o podcast. E aí, no meio do papo, um amigo meu, baterista da minha banda, começou a falar: porque Warriors e tal, porque é um filme que eu curto muito, é um filme que eu gosto muito, que sempre que posso eu revejo. E eu pensei, caramba. E aí, alguns dias depois, eu estava ensaiando com outra banda e o cara do estúdio começou a falar do Guerreiros. E eu pensei, ok, vocês venceram. Hoje é dia de falar de Warriors, Os Selvagens da Noite, para a playlist dos anos 80, apesar de ser um filme que não é dos anos 80, mas reprisou várias vezes durante os anos 80, então vamos ficar com Warriors na playlist dos anos 80. Vamos para a sinopse do IMDb. Guerreiros! No futuro próximo, um líder carismático chama as gangues de rua de Nova York com a intenção de assumir o controle. Quando ele é morto, os Warriors são falsamente acusados e devem lutar para voltar para casa. They've got one chance. They've got one night. The Warriors. Antes da gente começar, duas coisas. Uma delas é explicar que aqui, nesse formato de playlist dos anos 80, eu primeiro faço alguns comentários sobre o filme, uma crítica, como eu faço dos vários outros filmes aqui no canal, e aí depois eu entro no filme com cenas do filme, comentando as cenas do filme. Então, até esse ponto de começar o filme, é claro, vai ser sem spoilers. Depois eu preciso de spoilers porque eu vou mostrar cenas do filme, eu vou comentar cenas do filme. Então, se você não viu o filme e se você se importar com spoilers, só vê até a metade, porque senão você vai pegar. Então, se você quiser ir até o fim, vai até o fim. Mas vou usar cenas do filme. E a segunda coisa é, se você está chegando no canal agora, se inscreve. Eu estou querendo chegar a 1000 inscritos e ainda falta um certo número. Então eu estou precisando da sua inscrição. E se inscreve aqui embaixo. Se você não gostar do meu conteúdo, depois você tira a inscrição. Mas se inscreve aqui e vamos lá, me ajuda a chegar nos 1000. E compartilha esse vídeo se você curte. Tanta gente curte o filme Warriors. Compartilha esse vídeo por aí para a gente conseguir espalhar bastante. O vídeo sobre Ruas do Fogo já tem mais de 1000 visualizações. Se eu tivesse um inscrito para cada uma lá, já tinha feito isso. Mas vamos ao filme. Warriors, Os Selvagens da Noite é um filme do Walter Hill. Walter Hill viria a ser um grande nome no cinema de ação nos anos 80, anos 90. Ele fez os 2:48 horas, Ruas de Fogo, A Encruzilhada, Inferno Vermelho, entre outros. Warriors é o seu terceiro filme. Um breve comentário sobre o nome do filme. O filme foi lançado aqui como Warriors, Os Selvagens da Noite, e a gente se pergunta por quê. Mas nessa época, anos 70, anos 80, até o meio dos anos 90, era comum um filme ter o nome gringo aqui no Brasil e um subtítulo em português. Por quê? Não sei. O mundo não era globalizado, então os filmes tinham nomes aqui. Então era tipo ET, o extraterrestre, ou Alien, o oitavo passageiro, ou Rambo, programado para matar, Rambo 2, a missão, Rambo 3, o resgate, e por aí vai. Todos os filmes que têm um nome que não se traduz, ele era lançado aqui e tinha um subtítulo em português. Nem sempre esse subtítulo tem a ver com o filme, porque Os Selvagens da Noite não tem... Os Selvagens da Noite não tem nada a ver com o filme. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso mudou no meio dos anos 90. Acho que o primeiro filme que eu vi que não teve um subtítulo foi True Lies, que é de 94, e depois Toy Story de 95. Eu acho que é 94, 95, mas se não for, meio dos anos 90 começou a mudar isso. E hoje em dia é mais comum você não ter um subtítulo nacional, é mais comum você usar o título gringo. Hoje em dia é mais fácil o outro lado pelo lado do merchandising. Por exemplo, a Sininho virou Tinkerbell, o Sapo Caco dos Muppets virou Kermit.
O Ursinho Puff virou Ursinho Pooh. Por quê? Porque é mais fácil você vender bonequinho, você vender brinquedo, você vender merchandising, se tem um nome só no mundo inteiro. Então, hoje em dia é o oposto do que era na época. A estrutura lembra um pouco as fases de um videogame, porque o grupo precisa percorrer entre o Central Park e Coney Island. Eu não entendo de geografia nova-iorquina, fui no Google e vi que são 24 quilômetros entre um e outro, e aproximadamente 1 hora de trem. Então, o grupo precisa percorrer, tem várias coisas que acontecem no meio do caminho, e como se fossem fases de um videogame, e aí eles precisam enfrentar essa fase para depois fazer a fase seguinte. Existiu um videogame baseado no filme, só que eu não joguei o videogame, eu não sei se o videogame era isso. Se não era, eles deram um mole enorme, porque o filme é o formato do videogame. Enfrentar uma gangue, ganhou, passa para a gangue seguinte, ganhou, passa para a gangue seguinte, e por aí vai. Inclusive, existem umas emendas no meio do filme que são uma DJ comentando. E aliás, ficou bonito isso, porque você só vê a boca e o microfone e a DJ comentando alguma coisa, que é como se fosse um intertítulo entre as fases do videogame. A ideia ficou boa tanto na narrativa quanto no visual. A ambientação do filme é muito legal. O diretor de fotografia Andrew Laszlo, ele conseguiu arranjar uma cena rapidinha onde chove no início do filme. Então você tem, ao longo do filme inteiro, você tem ruas e calçadas molhadas. E qualquer um sabe que você filmar numa rua ou calçada molhada é muito mais legal do que você filmar numa rua ou calçada seca. Eu lembro que os filmes do Ridley Scott sempre tiveram calçadas molhadas. Você lembra de Blade Runner? Você consegue imaginar Blade Runner sem calçada molhada? Então, ele deu um jeito de molhar as calçadas para você fazer um filme onde a fotografia é de noite e você tem a luz refletida na calçada e na rua molhada. O visual do filme é muito legal. A trilha sonora tem uns toques de eletrônico que lembrou um pouco Fuga de Nova York, do John Carpenter, que inclusive eu já comentei aqui nessa playlist. Visto hoje, Warriors é muito datado. Eu diria que o filme envelheceu mal, e eu diria que a garotada que não viu o filme na época e for ver o filme agora pela primeira vez, talvez não curta muito, porque o filme tem muito cara de velho. Acredito que existe esse grande fã-clube por causa da nostalgia. As gangues são caricatas. Cada uma delas usa tipo uniformes. Cada uma tem um estilo, e os estilos são sempre iguais. Acho que só tem uma gangue que todo mundo não se veste igual, que é a gangue que tem a briga no banheiro, que se vestem parecido, mas não igual. Outras todas se vestem igual, então fica um troço meio caricato, mas o visual disso ficou legal. E eu vou te falar que eu gostaria de ver um filme de terror, um spin-off de terror, com a gangue da galera do beisebol. Aquela gangue eu achei muito legal. No elenco, vários nomes que eram desconhecidos na época e hoje em dia continuam desconhecidos. Acho que nenhum teve uma grande carreira, nenhum despontou como um grande astro. Diferente de filmes como Vidas Sem Rumo ou Picadias Estudantis, que eram filmes com uma garotada nova e que um monte de gente de lá virou famoso depois. Você tem Tom Cruise, Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Forest Whitaker, Rob Lowe, Patrick Swayze, Matt Dillon, Ralph Macchio, Eric Stoltz. Mas aqui em Warriors ninguém virou famoso depois. Tem um nome só que eu acho que ficou relativamente grande depois, que foi Mercedes Ruehl, que faz aquela policial que prende um deles no parque com a algema no banco. Que ela depois faria filmes como Pescador de Ilusões, De Caso com a Máfia e Big, Quero Ser Grande. Ela inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo Pescador de Ilusões. Uma curiosidade, esse é o segundo filme da Mercedes Ruehl e o primeiro filme foi Dona Flor e seus dois maridos aqui no Brasil. Vamos ao filme? Guerreiros! A trama é simples. O líder da maior gangue de Nova York convoca todas as outras gangues para uma reunião. Iriam 9 representantes de cada gangue e todos eles sem armas, porque ele queria propor que as gangues tomassem conta de Nova York. Porque ele conta que tem muito mais membros de gangue do que policiais na cidade, então se todos eles se unissem, eles iam conseguir tomar conta da cidade. E aí, ele é assassinado e alguém culpa os Warriors e os Warriors têm que voltar para casa, e esse é o filme. Logo no início a gente vê essa estética de quadrinhos, isso ficou bem legal. O filme já começa de noite. Originalmente o filme começaria de tarde, com ele já se preparando para ir para a reunião, só que os produtores convenceram o Walter Hill a começar o filme de noite e ter a única cena de dia seria no fim do filme. E aqui a gente vê diversas gangues. Diversas gangues. Diversas gangues. Diversas gangues.
Aqui o Cyrus está conversando com a galera, explicando qual é a proposta dele. Agora, me diz uma coisa, sério que ninguém viu essa arma? A arma passa de mão em mão. Pra começar, por que é passar de mão em mão, sabe? Se tá escondido com um, pode estar escondido direto com o cara que vai usar. Não precisa ficar passando de mão em mão. Passando de mão em mão só é mais fácil de se descobrir. E o cara não dá um tiro discreto. O cara faz uma pose enorme. Ninguém viu. Ninguém. E olha lá, o cara saca a arma de novo. E ninguém vê. O Cleon é acusado e ele é pego. E aí o resto dos Warriors tem que fugir. Everybody make just Cleon's missing. Buzz must have got him. I seen him. E começa a caça. Mais uma gangue. E mais uma gangue. E mais uma gangue. Aqui a gente tem a DJ. Olha só como é que ficou um troço esteticamente bonito. Ok, é coisa de filme, mas aqui a gente tem uma gangue que corre mais do que um ônibus. A cena dura 40 segundos e o ônibus não consegue alcançar os caras. Ok. Isso acontece direto em filme por aí. Eles fogem. Foi meio forçado, mas ok, aceito. Eles acham que estão salvos, mas a estação de trem na frente está pegando fogo e eles precisam sair e pegar outro caminho. Eles encontram os Orphans. Essa gangue é meio besta, mas isso é deixado claro pelo roteiro do filme. Então, com relação a isso, não tem problema eles terem passado facilmente por essa gangue. Eles conseguem se entender com os órfãos até que aparece a Mercy. A Mercy é uma personagem que, a princípio, eu gostei dela porque ela tá lá pra criar o caos. Ela tá lá pra provocar todo mundo. Ela tá lá pra dizer que eles têm que fazer de uma diferente. E nisso é legal você ter uma personagem que vai provocar pra mudar tudo. E a briga acontece por causa dela. Agora, eu não gostei da Mercy se juntando ao grupo. Me pareceu algo meio, tipo... Pra quê? Isso aí, essa parte eu não curti. Mas ela segue o grupo até o fim agora.
Eles já estavam no trem, estavam indo embora, mas chega a polícia e eles têm que fugir. Aqui temos mais uma perda, ele provavelmente morreu. O filme não confirma, mas pela cena a gente entende que é menos um Warrior. Aí eles se separam e parte do grupo é perseguido pelos Baseball Furies. É a gangue que eu curti porque eu acho que eles dariam um bom filme de terror. Imagina esses Baseball Furies naquele filme Uma Noite de Crime. Ia ser legal. Essa frase, I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle, tá em 12º lugar num site que fez uma lista de frases duronas do cinema. O outro grupo encontra umas mulheres e eles vão dar em cima das mulheres e elas levam eles para um lugar e acaba que a gente descobre que elas são outra gangue, que são as Lizzies. O personagem Vermin era pra morrer, só que ele conseguiu convencer a produção a mudar o roteiro e deixar o personagem dele vivo, porque ele era um personagem divertido, porque ele trazia boas falas, então ele não morreu e seguiu em frente, o que eu achei algo ruim, porque nisso acabou que essa gangue das Lizzies foi a gangue mais besta possível, elas estão armadas, elas não conseguem nada, e elas cercaram os caras, são em maior número, e nisso aí, essa parte da gangue das Lizzies, eu achei que ficou ruim. Eu achei que essa gangue foi muito mal aproveitada. Aqui a gente tem a participação da atriz Mercedes Ruehl, que acho que é a única atriz que teve alguma carreira depois desse filme. E menos um Warrior. Warriors teve uma única cena filmada em estúdio, que foi essa briga no... Warriors teve uma única cena que foi filmada em estúdio, que foi essa briga, que foi filmada no banheiro durante 5 dias, de 8 da noite às 7 da manhã, e que de vez em quando dá pra você ver a cara dos dublês em vez da cara dos atores. Ou a garrafa usada pelo cara tinha uma boca maior, ou então o dedo dele é menor. Meu dedão não entra na garrafa. Guerreiros! 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 A cena clássica das garrafinhas foi improvisada pelo ator David Patrick Kelly, que ele se inspirou num vizinho dele que fazia bullying com ele. Essa cena vale rever dublada. Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, por que não vêm aqui brigar? Guerreiros, venham aqui brigar. Aqui a gente tem a luta final contra o vilão. E é uma cena bastante forçada, mas é outro tipo de forçação que é comum no cinema que a gente aceita,
que é quando ele consegue atacar o cara com uma faca e o outro tá com uma arma e consegue se dar bem. Ok, a gente aceita. Chega a maior gangue para resolver a situação. E agora a DJ conta que os Warriors são do bem. It turns out that the early reports were wrong. Now for them, we thought that it's a time getting home. Sorry about that. E a gente tem um fim, de novo, que traz a história em quadrinhos. Obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta de filmes dos anos 80 comentados, escreve aqui embaixo qual que você acha que pode ser o próximo. Eu já falei de alguns, então de repente o próximo, posso pegar uma sugestão sua sobre o próximo. Já falei de Ruas de Fogo, Flash Gordon, Duna, Fuga de Nova York, Os Garotos Perdidos e Te Pego Lá Fora. Qual será o próximo? Escreve aqui embaixo, comenta aqui e em breve nos vemos de novo. Valeu!